Eu quero lhe convidar, por gentileza, a abrir comigo no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 19 e 20. A Bíblia diz assim: Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: É esta, porventura, Noemi? Ela, porém, lhes respondeu: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Deixa eu ler de novo essa passagem. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: É esta, porventura, Noemi? Ela, porém, lhes respondeu: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Pai bendito, pedimos nesse momento teu favor, tua graça, para nos assistir. Reconhecemos a nossa total dependência de ti. Fala ao nosso coração, que teu Espírito nos ajude a transmitir esta mensagem, que pode mudar a nossa vida, pode transformar a nossa vida, porque a tua palavra é poderosa para o fazer. E pedimos a ajuda do teu Espírito para que ela possa ser interpretada de acordo com a realidade de cada um. E a glória sempre será tua, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje eu gostaria de fazer uma pergunta: por que nos amarguramos? Esse é o título da mensagem desta noite. Por que nos amarguramos? Essa pergunta, ela vem a partir dessa história que nós encontramos no livro de Ruth, quando encontramos uma pessoa, uma mulher, que se chamava Noemi, cujo significado é agradável. Como alguém perde o seu status, perde a sua condição, perde a sua identidade de agradável, e se recusa a ser chamada de agradável ou de Noemi, chamai-me de Mara, que significa amarga. Como alguém faz essa transição da doçura para a amargura? Como alguém pode perder, talvez no meio do caminho, essa condição, essa tranquilidade, essa leveza, essa paz, para entrar numa condição de amargura? O pano de fundo dessa história conta uma mulher que morava em Belém, de Judá, mas por conta da fome que se instaurou naquela cidade, naquela região, naquele lugar, ela teve de se mudar com a sua família para Moabe. Foi juntamente com seu esposo, Elimeleque, passou alguns anos lá, e com seus dois filhos, chamados Malom e Quilion. Malom tomou para si Ruth e Quilion tomou para si Orfa, mulheres moabitas, então, daquela região. E a palavra de Deus declara que num certo dia, Elimeleque vem a falecer. E ela fica sozinha, somente com os dois filhos, que vêm a se casar com as moabitas, até que num período de 10 anos, também os seus filhos vêm a morrer. Malom e Quilion morrem. E ela se vê então sozinha, desamparada, numa terra que não é a sua, num local que não é da sua origem. E então ela se percebe, ela se analisa, e ela sente uma direção de voltar. Mas quando ela volta, ela encontra suas amigas, a sua parentela, que fica chocada com aquela visão. Porque não é mais aquela Noemi agradável, já não era mais aquela Noemi jovem, talvez, não só de idade, mas jovem na alma. Haviam traços da amargura instaurados na sua face, no seu rosto, no seu corpo, de tal maneira que as pessoas tiveram dificuldades de identificá-la como aquela antiga Noemi. Houve um impacto e houve uma comoção ao receberem de volta essa Noemi. E é nesse momento então que ela pede para não ser chamada de Noemi, porque a amargura se instaurou na sua vida ao longo dos últimos anos. E eu gostaria aqui então de trabalhar com os irmãos acerca de 4 áreas principais, pelo menos no contexto da vida de Noemi, áreas sobre as quais nós precisamos vigiar, porque talvez o caminho da amargura também possa estar configurado na minha vida ou na sua vida, dependendo do quanto nós vigiamos ou deixamos de vigiar em cima dessas
4 áreas sobre as quais gostaria de falar com os irmãos nesta noite. Em primeiro lugar, a primeira área tem a ver com o lugar. Diga, lugar. Pode parecer algo simples, mas o lugar tem a ver com a nossa identidade. O lugar tem a ver com a nossa posição. E ela saiu do lugar chamado Belém de Judá, e ela foi se estabilizar ou se estabelecer em Moabe. Queridos, mudanças de cidade às vezes mexem com a gente. Há 17 anos nós saímos de uma cidade grande, a cidade de São Paulo, e achamos que íamos passar toda a vida lá, que nosso ministério ia crescer e se multiplicar lá em São Paulo. Estava numa região que é a maior zona eleitoral do país, que é a Capela do Socorro, lá em Santo Amaro. Então aquela multidão de gente, aquela coisa assim fantástica de evangelizar, trabalhar e tal, acostumado com a agitação, mas houve um chamado para mudar de cidade. E o meu olhar meio preconceituoso, vou mudar para uma cidade do interior. Mal sabia eu que cidade maravilhosa seria essa. Mal sabia eu que cidade que tem tudo o que você precisa, que a gente veio, bebeu dessa água e não saiu mais. Mas naquele período, a mudança de cidade por si só, ela trouxe um impacto. Por quê? Porque essa mudança tem a ver com desarraigar amigos, igreja. Quando eu comecei a anunciar, vou mudar de igreja, vou mudar de cidade, aquele chororô, as famílias, meus filhos, e a gente pensando, gente, vamos ter que deixar tudo isso aqui que a gente construiu ao longo dos últimos anos, e tendo que visitar as pessoas nas casas, porque algumas não estavam aceitando essa mudança, e a gente tinha que visitar de casa em casa, e cada casa que a gente ia, era um choro, era uma angústia, era uma tristeza, era um rompimento, era uma separação, e a gente veio para cá. Depois de algumas semanas, tive uma alopécia, um problema de pele, um círculo, um negócio arredondado aqui na minha barba. Quase sempre usei barba, mas a barba não crescia nesse lugar, nessa rodelinha aqui. E eu fui ao dermatologista e perguntei, escuta, eu estou com um problema de pele, a barba não cresce aqui, e tirava as fotos, e em todo lugar, aquela rodela grande. Primeira coisa que ela perguntou, escuta, nos últimos dias, nos últimos meses, você teve algum impacto emocional? Você chorou por acaso? Você sentiu tristeza? Você teve alguma coisa diferente dos últimos anos? E logo eu soube, sim. Chorei muito, houve um impacto na minha alma, na minha família, meus amigos que eu deixei. Ok, então ela deu um remedinho, a gente foi passando e foi curando, mas a cura de verdade se deu quando nós fomos sendo abraçados pela cidade, pela nova igreja, pelos novos amigos, pelas novas pessoas. Meus filhos começaram a fazer amizades e nós ficamos mais à vontade porque eles estavam ficando bem e a gente foi se acomodando, a alma foi se aquietando e a gente entendeu que aquela fase, aquela mudança de cidade ou aquele impacto emocional foi por um período apenas e fomos abraçados e a alma se sentiu confortada. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, ela mudou de uma cidade, Belém de Judá, e foi para Moabe. Para Noemi, não era apenas uma mudança de cidade. Porque quando nós compreendemos que a Bíblia traz símbolos que devemos atentar. Belém de Judá, Belém significa casa do pão. E Moabe era uma terra estrangeira, que estava debaixo de maldição, descrita lá em Deuteronômio capítulo 23, versículos 3 e 4, que diz que Deus havia proferido, impetrado uma maldição sobre Moabe. Veja só que paradoxo, vê que coisa esquisita. Belém significa casa do pão. E Moabe estava debaixo de maldição, porque no passado Moabe havia se recusado a dar pão e água para o povo de Israel em peregrinação no deserto. E então disse, porquanto, Moabe, você não saiu para dar pão e não saiu para dar água ao povo que peregrinava cansado do caminho, exausto e desanimado no meio do deserto, e você não usou de compaixão, não usou de misericórdia, não usou de graça, então por 10 gerações nenhum moabita entrará na casa de Deus. E aí, uma família, por uma crise circunstancial, por falta de pão momentaneamente lá em Betel,
lá em Belém, ainda que o nome significa casa do pão, mas momentaneamente havia fome na casa do pão, e então eles vão se refugiar justamente num lugar que, espiritualmente falando, não seria o melhor para eles. Portanto, ainda que para nós as mudanças às vezes são até necessárias, mudanças geográficas, mudança de cidade, mudança de emprego, e tudo isso é normal. Às vezes somos impelidos, fechou a porta aqui, eu corro para lá, normal, sem nenhum problema. Mas para Noemi era algo mais do que uma geografia. Para Noemi era algo mais importante do que uma mudança que é tão comum para cada um de nós. Porque se ela não tomasse cuidado, mais do que uma mudança geográfica, poderia representar para ela e para a família uma mudança de posição. Quantas pessoas mudam de igreja ou mudam de cidade, mas também mudam a condição espiritual, fecham a casa do pão, porque mudou de cidade, já não mais vai à igreja, já não ora mais, já não se consagra mais, já não desenvolve a espiritualidade, porque perde o emprego, mudou de emprego, então mudou tudo. Para Noemi, não era uma mudança geográfica apenas. Aquilo simbolizava uma oportunidade dela se manter com a chama acesa da espiritualidade, da oração, do fervor, da comunhão, ou poderia representar um declínio espiritual, como a família foi percebendo ao longo dos anos, como a família foi se desvinculando da casa do pão, foi se desvinculando da espiritualidade, foi se desvinculando da atitude de buscar em Deus, e na mudança de cidade, essa família foi perdendo de vista o primeiro amor. Não é a mudança geográfica que nos traz amargura, mas a mudança de posição, sim. Não é a mudança de cidade que pode trazer agravo para cada um de nós, mas sim as mudanças posicionais, quando mudamos de postura, devido aos eventos mais variados que podem nos suceder. Ontem foi um dia nostálgico, mas num bom sentido. Estávamos em casa tocando violão, lembrando de umas músicas que ouvimos lá com 13 anos, com 15 anos, com 17 anos, com 18 anos. Aí depois a minha cunhada chegou, aí que foi a festa mesmo. Aí à noite a gente foi cantando aqueles hinos que antigamente nos inspiravam na igreja, e tocávamos e cantávamos, e aquilo nos alegrava. E durante o dia inteiro eu fiquei pensando, rememorando e pensando, será que houve algum declínio na minha vida daquele tempo para cá? Ou eu sou a mesma pessoa? Se eu tenho o mesmo fervor, a mesma paixão, o mesmo desejo de ir para a África, o mesmo desejo de ir para a Europa, o mesmo desejo de ir para Ribeirão e pregar, seja onde for, a mesma paixão, será que a casa do pão continua aberta na minha vida? Ou eu mudei? Ou eu perdi a simplicidade? Ou eu perdi a espiritualidade? Ou já não oro mais como orava? Ou já não prego mais como pregava? Ou não sou mais apaixonado por Deus como era naquela época? E o Espírito foi me ajudando a perceber o estado do coração. E tive uma alegria em perceber que a casa do pão na minha vida não se fechou. Os lugares foram muitos, perseguições sem contar, tristezas sem medida em muitos períodos. Mas uma casa que não se fechou na minha vida foi a casa do pão. Tentações, muitas. Tropeços, alguns. Porque tudo isso faz parte da nossa vida. Mas, meu amado, algo que não pode acontecer na sua vida nem na minha vida. A despeito das muitas mudanças geográficas, a despeito das muitas mudanças profissionais, ou mesmo mudanças ministeriais. Algo que não pode se fechar na sua vida é a casa do pão. É a casa do pão. Porque quando esta casa do pão se fecha, aí, meu irmão, você está a um passo da amargura, porque é a casa do pão que te alimenta. E quando eu falo casa do pão, eu estou falando do lugar da palavra, do lugar da oração, do lugar da comunhão, do lugar do respeito,
do lugar da submissão, do lugar do cuidado, do pastoreio, daquilo que não pode se perder ao longo da sua vida, por mais que a sua vida mude de configuração muitas vezes, mas a casa do pão nunca pode se fechar na sua existência. Portanto, o primeiro desafio a se vigiar é o lugar, não necessariamente geográfico, mas especialmente posicional. Em segundo lugar, segunda área a ser vigiada é a área da família, porque dependendo de como você lida com a família, ou dependendo de como a família lida com você, dependendo de como você mergulha nos problemas da família, e não estou dizendo que você não deva mergulhar, nós temos que mergulhar sim, nos identificar, chorar, sofrer com as doenças, com as dificuldades e tudo, mas muito cuidado para que nos embates ou nas crises familiares, você também esteja a um passo da amargura. Malom, o filho mais velho de Noemi, nome significa doença e enfermidade. E Quilion, o segundo filho de Noemi, significa quase morto, definhamento. Quem, em sã consciência, daria o nome do filho de doença, de doente ou de quase morto? Meio difícil você imaginar que alguém possa dar esse nome. Então, eu fico meio pensativo se de fato era um nome profético que denotaria, infelizmente, o tipo de vida que eles teriam no ambiente físico, ou no ambiente espiritual, ou no ambiente moral, ou no ambiente emocional, sentimental, não sei. Ou talvez sejam nomes que representem o que eles se tornaram ao longo da vida, não sei. Mas fisicamente falando, eles eram fracos. Tanto é que morreram antes do tempo. Noemi, a mãe, enterrou os 2 filhos. Então, muito provavelmente, eles tinham algum problema físico. Mas, muito provavelmente, eles também tinham problemas de alinhamento espiritual, porque se casaram com mulheres moabitas, de quem Deus havia dito, não casa. Mas, de uma forma ou de outra, seja no ambiente físico, seja no ambiente moral, no ambiente emocional, no ambiente espiritual. Todos nós temos um pouquinho da Noemi, que vai morrendo, na medida em que nós começamos a lidar. Todos nós temos um pouquinho da Noemi, que vai pegando um pouco da amargura, na medida em que você tem que lidar com situações na família, que você não programou, não idealizou, mas de repente é surpreendido por um parto, em que no momento do parto, a criança teve dificuldades de oxigenação e teve um problema físico que talvez vai perdurar pela vida. E como pastor nós lidamos tantas vezes com os pais, na área da consolação, na área do conforto, na área da oração, sofremos com eles, oramos por eles, porque nós acompanhamos a vida desses pais que se devotam aos seus filhos, às vezes com problemas neurológicos, às vezes com algum problema físico, ou mesmo de ordem emocional, e médico, e psicólogo, e fisioterapeuta, e tratamentos, e acompanhamentos, e vamos percebendo que ao longo das semanas, dos meses ou dos anos, vamos sustentando aquelas vidas diante de Deus com um pedido: Deus, dá graça para que eles possam dar o melhor, para que eles possam ser o melhor pai, a melhor mãe, e possam dar o melhor para os filhos nessas condições, que eles façam o melhor, sem entrarem na amargura. Que eles não se tornem amargos, que a vida não se torne insustentável, que a vida não se torne insuportável. Pai, que eles possam conhecer aquilo que o apóstolo Paulo conheceu, quando Deus lhe disse: olha, não é na remoção do espinho
que você vai ter paz e alegria, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E há muitos momentos em que nós percebemos esses pais que lidam com filhos nessa condição, eles estão cansados, exauridos, eles estão exaustos. Não porque não aguentam mais, mas porque fisicamente falando, eles estão exaustos. Correrias, investimento, é a alma que vai se desgastando ao longo desses anos. E a oração que nós temos feito por esses pais, para que o Senhor os unja com alegria, com óleo da alegria, da perseverança, para que em meio a esse desafio, ou ao desafio da vida, eles consigam ter alento, alegria, consigam compreender o propósito, e sejam felizes, e sejam realizados, e sejam fortalecidos em nome de Jesus. Mas às vezes os problemas não são de ordem física. Como dissemos, é um Malom, é um Quilion, que vai se afastando da casa do pão e vai se acomodando com Moabe. E Deus disse, olha, tua esposa não está aqui, tua esposa está lá. Mas não, Senhor, está tão bom aqui Moabe. E aí a gente vai fazendo alianças, a gente vai casando, a gente vai gostando, a gente vai perdendo a consciência do lugar da nossa origem. Vai fincando raízes em Moabe, mesmo sabendo que Moabe se nega a dar pão e água, no sentido espiritual agora. Mas mesmo assim, a gente se alegra com Moabe, mesmo assim a gente dança com Moabe, mesmo assim a gente se casa com Moabe, mesmo assim a gente se esquece de Belém, se esquece da casa do pão e come da comida, mas que não é a comida que desce dos céus. Bebe da água, mas não é a água que desce dos céus. Porque a gente gosta de Moabe. Gosta do barulho, gosta das cores, gosta do embalo, gosta da sedução. E a gente gosta tanto a ponto de se casar com Moabe. E aí, mais uma vez, uma parte da Noemi vai morrendo também. Qual é a mãe que não sofre quando vê um filho entrando por um caminho das drogas? Qual é a mãe que não chora? Qual é a mãe que não vai, de alguma forma, se sentindo amarga ao perceber que o filho se envolveu com más companhias? Qual é a mãe, qual é o pai que não se vê sendo partido, sendo moído? Quando vai percebendo que parte do que ela fez de alguém que veio das suas entranhas. Vai para a prisão, vai para as drogas, vai para a bebida, vai para casamentos errados, vai para companhias erradas. Qual é a Noemi que não se torna um pouco Mara? É por isso que a gente tem muito motivo de oração. Se alguém disser que a gente ora muito, a gente ora pouco. Vocês viram aqui, oração dos homens 6h30, quarta, oração das mulheres, quinta-feira 7h30, oração da igreja 7 semanas, 6h30 da manhã, oração dos pastores na terça-feira pela manhã, e a gente ora pouco. Sabe por que a gente precisa orar muito? Porque Moabe está com portas escancaradas. Mas essas pessoas que compreenderam o desafio espiritual no qual estão inseridos, eles vão orar, eles vão dobrar os joelhos, eles vão clamar para que esses filhos que se enamoraram com Moabe possam voltar para Belém, possam voltar para a casa do pão, possam comer do pão que desce dos céus. Não se encantem mais com o engano deste mundo que já se provou insuficiente para dar pão. Já se negou a dar pão e já se negou a dar água, porque não tem pão para dar, porque não tem água para dar, porque é Moabe, não é Belém. Então eu quero dizer, meu amado, que em meio aos seus embates, em primeiro lugar, no que diz respeito ao lugar, mas em segundo lugar, no que diz respeito à família, se o seu coração tem se tornado amargurado pelo caminho de filhos, de marido, de esposa, hoje Deus quer devolver para você alento, esperança. Hoje Deus quer
refrigerar a sua alma. Hoje Ele quer enxugar suas lágrimas. Hoje Ele quer ministrar o seu coração. Hoje Ele quer fazer com que você mesmo não se perca. Porque no dia em que seu filho entrou na prisão, você entrou com ele. E você se aprisionou a partir daquele dia. E ficou lá com ele, emocionalmente falando. Mas hoje, o Senhor te liberta disso. A imagem que eu tenho na minha mente é da mensagem do piloto, do comissário de bordo, que fala em nossos voos, trazendo a mensagem assim: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Puxe, coloque primeiro em você, e depois você vai colocar no outro, porque quem primeiro precisa respirar é você. Se você perde o fôlego, se você perde a respiração, se você perde a capacidade de pensar, de entender, de sair do meio da turbulência, quando Deus lhe dá a capacidade de olhar melhor, então você consegue colocar a máscara no outro. Mas quantos pais e quantas mães aqui entraram na prisão com os filhos e não conseguiram sair mais? Entraram na doença dos filhos e não conseguiram mais sair. Você não passeia mais, você não vai mais jantar com seu esposo ou com a sua esposa, você não tem refrigério na sua vida. Deus está ministrando o caso do pão para você. Agora que eu estou identificando os irmãos que encontramos ali no encontro de casais, Deus abençoe. Primeiro lugar, primeira área diz respeito ao lugar. Segundo lugar, diz respeito à família. Deus está trazendo livramento para a amargura do pai e da mãe. E vai dar graça para que você vença em nome de Jesus. Terceiro lugar, ou a terceira área na qual você deve vigiar, é a área das emoções. Algo interessante no comecinho do livro de Ruth, quando fala que quando Elimeleque morreu, isso na versão da NVI, Nova Versão Internacional, está assim: quando Elimeleque morreu, Noemi ficou sozinha com os filhos. E quando os filhos morreram, Noemi ficou sozinha sem os filhos. E a conclusão é que eu chego que ela estava sozinha de um jeito ou de outro. Sozinho, no meio dessa igreja toda, mas você se sente sozinho. Sozinho como aluno numa faculdade ou numa universidade tremenda. Mas quando você sai para um descanso, você vê as pessoas conversando, comendo alguma coisa, trocando alguma informação, mas aquela pessoa está sozinha, no meio de uma multidão. Então ela está sozinha, no meio da multidão, e quando a multidão vai embora, ela continua sozinha, sem a multidão, porque não importa quem esteja ou deixe de estar, a solidão é uma condição da alma. E muitas pessoas têm vivido assim. Lá na Inglaterra, eu não sei se essa informação é atualizada, mas há um serviço de comunicação para toda pessoa que se sente sozinha. Ela liga para um número e uma pessoa destinada para aquilo vai conversar com essa pessoa. E essa pessoa que se sente sozinha vai poder encontrar alguém com quem vai conversar sobre qualquer assunto pelo tempo que quiser. Se ela quiser ficar ali horas conversando, aquela pessoa está ali separada para ouvir a pessoa por quantas horas forem necessárias e sobre qual for o assunto que a pessoa quiser discutir, para ver se consegue diminuir o índice de suicídio, o índice de desespero. Por semana, mais de 10.000 ligações são feitas. Por semana, mais de 10.000 ligações, para você perceber o estado de solidão em que muitas pessoas se encontram. E talvez você hoje esteja aqui
se sentindo nessa condição, eu quero lhe ajudar em nome de Jesus, pela palavra de Deus. Porque a solidão, ela é para muitas pessoas um sinônimo de abandono, de desprezo, não te amo. Mas quem sabe o Espírito Santo não venha nos ajudar a subir um degrau da solidão. E talvez esse degrau se chama estar a sós. É diferente de estar sozinho. Estar a sós não é necessariamente sinônimo nem de abandono, nem de tristeza, nem de desprezo. Mas talvez uma oportunidade que você tem, subindo um degrau do patamar da solidão para o estar a sós. Porque algumas pessoas que conseguiram sair da solidão e subir o degrau para estar tão somente a sós, conseguiram fazer coisas tremendas, maravilhosas. O próprio Jesus, num determinado dia, ele havia curado muita gente, muitos milagres haviam acontecido, muitos demônios tinham sido expulsos, mas no dia seguinte, ele foi orar a sós, não sozinho, mas a sós. Ele saiu do meio daquele grande movimento, e naquele tempo de oração a sós com Deus, orou, o Pai falou com ele, ministrou ao seu coração, e quando os discípulos vieram dizer: Mestre, olha, a multidão já está se aglomerando, o Senhor precisa ir, orar, cuidar, ungir. Ele disse: não, vamos a outras partes, a outros lugares, pregar ali também, porque foi para isso que eu vim. A solidão nos impede de receber direções de Deus. Porque na solidão, a autocomiseração faz com que a gente se ocupe apenas com a gente. Por isso a solidão é perigosa. Porque na solidão, a gente vai remoendo sentimentos malignos. Na solidão, a gente se acha coitado. Na solidão, a gente se acha inferior. Mas no estar a sós, não. Porque quando você sai do patamar da solidão, então somente se percebe: tudo bem, eu não estou rodeado de pessoas, estou a sós. Mas o que eu posso fazer estando a sós? Perceber como eu posso ser útil para o outro. Perceber o que Deus fala ao meu coração. E há quantas pessoas que entram na aposentadoria sozinhas e elas perdem um rumo, mas quando elas se dignificam e quando elas sobem um patamar a mais para estar tão somente a sós, elas param de olhar para elas mesmas e começam a pensar: gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de ficar esperando que as pessoas venham a mim. Eu vou ser útil, eu vou na direção do outro. Foi o que Jesus fez. Vamos a outras partes, vamos a outros lugares, porque foi para isso que eu vim. Às vezes, amado, você só precisa de uma oportunidade, estando a sós, para perceber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Sabe o que Jesus fez? Quando ele terminou aquele dia e ele foi para o lugar de oração, ele desligou o WhatsApp dele, ele desligou a internet, ele fechou os canais para curtir o estar a sós. Vou rever quem eu sou, vou rever o propósito. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente não se permite estar a sós. Às vezes é um momento em que você poderia estar, você, a palavra, Deus, em comunhão, vendo quem você é, mas você não se permite a agitação, os sinaizinhos, o coraçãozinho que você está buscando ali, a curtida, o comentário, e você não se permite, ou nós não nos permitimos estar a sós. Talvez com medo da solidão. Quando Elimeleque morreu, Noemi estava sozinha com os filhos. Quando os filhos morreram, ela estava sozinha, sem os filhos, mas sempre sozinha. Ela volta
para a sua terra, dizendo: de Noemi me transformei em Mara. Porque a solidão vai comendo as áreas da autoestima da nossa vida. Vamos nos sentindo rejeitados, desprezados. Mas graças a Deus, que Deus lhe deu uma nora moabita, chamada Ruth, cujo significado é amizade. Porque Deus é fiel. Em meio à sua solidão, ou aparente solidão, veja se de fato é solidão. Quantas pessoas não estão orando por você? Quantas pessoas não estão preocupadas com você, mas talvez você não esteja percebendo? Ou você está se afastando das pessoas? Não seria hoje uma oportunidade divina para a gente perceber os nossos caminhos e voltar para o lugar da doçura? Voltar para o lugar da amabilidade? Ao invés de decidirmos realmente, efetivamente, nos enveredarmos pelo caminho da amargura? 3 lugares a vigiar, áreas a vigiar: o lugar, a família, as emoções, mas em último lugar, a identidade. Diga, identidade. Como você pode perceber, ela se negou a ser chamada de Noemi, chamai-me Mara, porque tem experimentado a amargura ao longo dos anos. Coloque-se um pouquinho no lugar de Noemi. Ela estava longe da sua terra natal, tentando a vida num outro lugar. Nesse outro lugar, morre o marido, morrem os 2 filhos, e ela está numa terra estranha, que não é a terra do seu Deus. Ela está sem a presença do marido, sem a presença dos filhos, com as 2 noras e se sentindo responsável por elas. E pensando, talvez num determinado dia, ela parou para pensar: o que eu estou fazendo aqui? Porque Moabe não tem nada a ver com a minha identidade. E o que eu quero te passar hoje aqui é que tem muitas pessoas apenas desenvolvendo um papel. Há muitas pessoas que têm desenvolvido um personagem ao longo dos anos, mas esse personagem não é você. Esse papel não é a sua identidade, não é a sua pessoa, não é quem Deus projetou que você fosse. Mas talvez por força de uma demanda, por força de uma realidade na qual você foi inserido, você se vestiu daquela personalidade, você desenvolveu um papel ao longo dos anos, mas de repente alguém te perguntar: escuta, você é feliz fazendo isso que você está fazendo? No fundo você vai dizer: não, eu não suporto fazer o que eu faço. Eu não suporto estar onde estou. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o que eu gosto. Não tem nada a ver com o que eu sou. Eu fico imaginando a Noemi, longe de Belém, longe do seu Deus, sem o seu marido, sem os seus 2 filhos, com as noras moabitas que a respeitavam e a quem ela também respeitava, mas chegou um determinado momento em que ela pensou: gente, no que eu me transformei? Porque a Mara, de que ela se dá conta de que se tornou, foi uma construção dos últimos anos. Então, quando ela chega na sua terra, ela diz: olha, gente, eu era Noemi quando eu era daqui, de Belém. Mas quando eu fui para Moabe, e a partir dos eventos, eu perdi minha identidade. Eu já, na verdade, nem mais sei quem eu sou. Eu oro pelas esposas em sofrimento. Oro pelas esposas em sofrimento. Porque quando o pai e a mãe a entregou para o casamento, não a entregou para ela sair da condição de Noemi para se transformar em Mara. Não. Os pais idealizaram um casamento,
idealizar um cuidado do marido para com ela, como o pai cuidou daquela menina desde pequena. Eu oro pelos casamentos. Sofro com os casamentos. E a partir das realidades que a gente vê, eu acho que eu sou o homem mais bem-aventurado do mundo, porque eu aprendo a partir de cada aconselhamento, e vou vendo, às vezes, o semblante triste, e me identifico naquele sofrimento, e procuro aprender com aquele sofrimento, para tornar o meu casamento melhor. Que Deus dê a vocês esse mesmo privilégio, de estarem com as outras pessoas, e perceberem o que às vezes faz mal no relacionamento, faz mal para a esposa, faz mal para o marido, faz mal para os filhos, e você não consegue perceber. Você não consegue perceber. Eu estou falando de identidade, porque há muitas pessoas que já não são mais quem elas gostariam de ser, ou quem elas de fato são, porque ao longo dos anos foram se desfigurando na sua personalidade. Perderam a identidade. Perderam totalmente a identidade. Perguntar, quem você é? Eu não sei quem que eu sou. Eu cumpro um papel, acordo de manhã e vou dormir à noite, e trabalho, e faço, e realizo, e sirvo. Mas peraí, tá, tudo bem, você faz isso em relação ao seu filho, seu marido, seu trabalho e tal, mas eu estou perguntando, quem é você? Quem é você? Será que você se percebe? Será que você se entende? Será que você se discerne? Será que você sabe definir quem você é, do jeito que Deus te formou? E será que você consegue entender o que você deve ser, segundo os planos de Deus? Quem sabe, a Moabe nossa de cada dia não tenha lhe permitido fazer essa reflexão. Mas Noemi fez, e é por isso que ela voltou. E hoje Deus está te convidando para você voltar também. Eu não estou dizendo para você abandonar seu matrimônio, não estou dizendo para você se separar, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo para que você se descubra novamente. E quando você vier a se descobrir, você vai se cuidar mais, você vai se amar mais, você vai se perceber mais, e você vai se respeitar mais. Você não vai mais deixar que te coloque um grilhão. Você não vai mais permitir que você se perca na sua identidade, por coisa alguma, nem por ninguém. Noemi descobriu isso. O final da história de Noemi é glorioso. Termina o livro de Ruth com ela estando com uma criança no colo. Essa criança é filha de Ruth, que é essa nora que se casou com Boaz, um resgatador, um remidor, e Deus constrói aquela família, e Ruth vem a se tornar a bisavó de Davi, e Davi se assentou no trono, mesmo trono que Jesus vai se assentar. Então, veja que coisa maravilhosa, essa redescoberta de Noemi, essa cura de Noemi, essa identificação com as áreas que a tornaram amarga, o lugar, a família, as emoções, a identidade, tudo isso foi reordenado como esperança para mim e esperança para você. Nem tudo está perdido. Deus te acha em meio à amargura da sua vida, em meio a essa perdição, essa confusão toda na qual você talvez se encontre hoje. Ele reorganiza, Ele retoma a sua vida e Ele faz você descobrir de verdade quem você é. E então essa Noemi termina essa história voltando para casa restaurada, dignificada, honrada, com uma criança no colo, com a sua nora, que decidiu ser leal a ela, nora Ruth, cujo nome significa amizade. E Ruth se torna bisavó de Davi.
E Davi se torna o precursor do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Como prova de que Deus restaura todas as situações. Como bom ouvir o testemunho de todos. Que bom ouvir o testemunho da Yamara. Isso me alegra, porque em meio aos choros da vida, das amarguras, das experiências, talvez com Malom, com Quilion, coisas que nós não programamos, mas Deus vem e nos ajuda a entender que essas coisas vão fazer parte da nossa vida, mas eu não vou morrer por isso, e nem vão me deixar aprisionar por isso, eu vou me reerguer e retomar, porque a vida continua. Porque a vida continua. Então eu quero orar hoje por todas as pessoas que identificaram que a casa do pão não pode se fechar na sua vida, ainda que você tenha de passar por muitos lugares, mas desse lugar você nunca pode sair, a casa do pão. Eu quero orar por todas as pessoas que enfrentam desafios na família, de ordem física, emocional, psíquica, sentimental, espiritual. Eu quero orar por todas as pessoas que enfrentam o desafio da solidão e querem ser auxiliadas a subir ao patamar de pelo menos estar só, para que depois você possa ser reinserido nos lugares para onde Deus há de te levar. E eu quero orar pelas pessoas que perderam a identidade, que já não sabem mais quem são, e que precisam se redescobrir nessa fase, nesse momento, nesse estágio da sua existência. Por gentileza, eu quero orar por todos vocês, no nome precioso de Jesus. Meus queridos, nosso irmão Rodrigo, filho da Luciana e do Ricardo, está partindo para a Turquia amanhã, em viagem missionária. A avó está com o coração na mão e a mãe também, porque estão indo lá para uma terra desconhecida por eles, mas vão fazer lá a obra missionária. Então eu gostaria de aproveitar esse tempo para orar por eles, mas também gostaria de pedir aos irmãos, caso algum irmão, caso alguma irmã, caso alguma família ainda queira ajudar financeiramente para cobrir os custos desta viagem e ajudar também os colegas de ministério do Rodrigo, por gentileza, que seu coração possa também se abrir nesse momento. Ele estará partindo amanhã, mas dá tempo ainda da gente colaborar. Se você hoje sentir o desejo de participar desse momento missionário na vida do Rodrigo Inácio, então, por gentileza, pode nos procurar no final do culto. Você pode deixar talvez a sua oferta. Não coloque aqui no gasofilácio. Pediria para os irmãos depois só trazerem aquela caixinha de acrílico, por favor. Depois, Luiz, se achar para mim aquela caixinha de acrílico e colocar aqui. Mas não precisa ser agora. Antes de você ir embora, se você sentir o desejo de ajudar, de participar, você pode trazer a sua oferta e colocar numa caixinha de acrílico que nós vamos colocar aqui. E então vamos separar e depositar para ele, para que ele possa ter a sua necessidade coberta nesse tempo de viagem. E nós vamos também orar por ele. A nossa oração por você agora é a seguinte: talvez você tenha vindo aqui à frente com um ente querido do seu lado, sua esposa, seu marido, seu filho, e amém, esse é o lugar que você deve estar em família. Mas nesse momento eu quero que você venha só, no seu coração, para que Deus possa falar com você. Às vezes é difícil a gente desatrelar, né? Porque a gente só consegue se enxergar, talvez num contexto de família. Não, meu amado, você pode ser casado, mas você tem uma individualidade. Você é uma pessoa. E quem sabe Deus tenha lhe falado isso nessa pregação, que há muito tempo você tem vivido um papel, mas hoje Deus quer falar com você, pessoa, indivíduo. Ele te ama. Ele vai tirar essa tristeza do seu coração por esse papel que você desenvolveu ao longo dos anos. E Ele vai começar a te encaminhar de tal maneira que você
vai se descobrir ou se redescobrir. E o seu casamento vai ser melhor. O seu ministério vai ser mais frutífero. Porque você estará bem nessa sua descoberta pessoal e individual. E eu creio que o Espírito Santo nos conduzirá por esse caminho. Pai, nesse momento eu me identifico com meus irmãos e oro por eles com todo o meu coração, com toda a compaixão que o Senhor nos confere nesse momento, para que toda violência, autoviolência, automutilação emocional cesse nesta noite, em nome de Jesus. Eu oro a Deus para que a casa do pão seja reaberta na vida de muitas pessoas. Casa que fora fechada quando houve uma mudança de cidade, quando houve uma mudança de igreja, quando houve uma mudança de emprego, ou quando houve alguma alteração no casamento, que essa casa seja reaberta em nome de Jesus. Pai, eu peço em nome de Jesus que as crises de família não sejam suficientes para amargurar o coração dessa mãe, dessa esposa, desse pai, desse marido, desse filho. Pai, que a doçura nos seja devolvida em nome de Jesus. Pai, que essa condição solitária, que esse status seja alterado hoje na alma de cada um em nome de Jesus, e que a identidade seja resgatada, que a identidade seja devolvida no nome precioso de Jesus. Fala-nos, restaura-nos, abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Pai, nesse lugar não da solidão, mas desse estar a sós contigo, na profundidade da intimidade contigo, queremos descobrir quem nós somos. Se nós nos perdemos no meio do caminho, ajuda-nos a voltar, como Noemi voltou, como ela foi restaurada em todas as áreas da sua vida. Suas terras foram devolvidas. Sim, ela perdeu marido e filhos, porque essa é a história da vida. Mas o plano original não se perdeu. Há um propósito para cada um aqui. E a despeito das complicações da nossa vida, nas áreas familiares, relacionais, mas hoje nós estamos aqui, individualmente, em Tua presença. Restaura a nossa sorte, restaura a nossa dignidade, restaura a nossa identidade. É o que nós te pedimos, Senhor. Agradecidos pelo Teu cuidado de nos ter separado esta palavra para a nossa edificação hoje. Teu cuidado, te louvamos, te agradecemos, que é o Senhor quem move, é o Senhor quem ilumina, é o Senhor quem dá, é o Senhor que abençoa. Então que sejamos hoje consolados, fortalecidos para um novo ciclo na nossa vida. Repita após mim, por gentileza. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua voz falando ao meu coração. Eu Te recebo como meu único Senhor e único Salvador pessoal. Estou arrependido de viver no controle da minha vida. Eu entrego a chave do meu coração em Tuas mãos. Dirija a minha vida, meus passos, meus caminhos, minha família. Tudo eu Te entrego com gratidão em meu coração. E eu sei que a partir de hoje a minha vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. E meu amado, como Noemi,
Deus colocou do lado dela uma Ruth, que significa amizade. Então agora você vai receber o abraço de Ruth, mesmo que seja um homem que te abrace, mas é o abraço de Ruth, é o abraço da amizade, é o abraço da aceitação, do recebimento.